Tá rolando demissão em massa na Jovem Pan. Já foi demitido Caio Coppola, já foi demitido Guilherme Fiuza, já foi demitido Augusto Nunes. Todos eles têm uma coisa em comum. Todos eles têm um traço semelhante, têm as mesmas críticas. Alguns deles já foram inclusive afastados porque eles não respeitaram, eles desrespeitaram a decisão do TSE e não respeitaram, inclusive, a indicação, aquilo que a Jovem Pan recomendou para esses comentaristas ou jornalistas ou qualquer coisa que eles gostem de se chamar. Caio Coppola, por exemplo, não tem nem esse nome, mas decidiu se chamar Caio Coppola. Entende? Então, sabe o que eu acho de todo esse movimento de demissão na Jovem Pan? Eu acho é pouco, e eu vou te explicar por que eu acho pouco. Mas antes de começar, não esquece de se inscrever aqui no canal, não esquece de clicar ali no botão do gostei ou do não gostei para avaliar esse vídeo, até para chegar em mais outras pessoas, e comenta o que você tá achando, se você estava sabendo disso, o que você acha que tá acontecendo nos bastidores da Jovem Pan para ele estar sendo demitido assim, 3 no mesmo dia. Porque, por exemplo, o contrato do Augusto Nunes, ele não vai ser revelado. Tem lá nas linhas do contrato de que não vai poder se discutir abertamente sobre isso, vai ficar em sigilo. Agora, no caso do Caio Coppola, tem algumas coisas interessantes, coisas inclusive que passam até pelo que a própria CNN já colocou uma vez, porque Caio Coppola fazia parte da Jovem Pan, saiu da Jovem Pan, foi para a CNN participar daquele grande debate que era o objetivo da CNN de dar voz para todos os lados, e lá o programa, o quadro, o grande debate, depois de um monte de desentendimentos, não só do Caio Coppola com quem participava com ele nos debates, que passou mais de uma pessoa, né? E ele tratou como se fosse uma vitória, quando na verdade a pessoa teve que se retirar porque ela não aguentava mais, não aguentava a ofensa, não aguentava os ataques, não aguentava o Caio Coppola com o WhatsApp aberto na frente dele, buscando fontes diferentes, recebendo informação em tempo real num programa ao vivo. Não aguentava as mentiras que o Caio Coppola ficava ali propagando e tratando como verdade. Na época, a CNN, inclusive, saiu um boato de que Caio Coppola era muito astro. Não era bem quisto pela equipe na CNN, que ele chegava, ia direto num corredor reto para fazer o seu programa e saía. Não cumprimentava ninguém, ficava agindo como se fosse um grande astro de televisão, exatamente como argumenta agora também no caso da Jovem Pan, que ele fazia parte da Jovem Pan News. Os outros dois que foram demitidos também faziam parte daquele Pingo nos Is, um dos principais jornais da Jovem Pan no momento, como se fosse o jornal de horário nobre, em que eles tinham bons e longas horas para disseminar o que eles quisessem, né? Mas por que tá rolando essa demissão? Por que a Jovem Pan segurou até agora, menos de 24 horas depois das eleições, do resultado da eleição, em que o adversário do Bolsonaro vence, começa a ter essa chuva de demissões? É simples. Os ratos são sempre os primeiros a pular do barco que tá afundando. E a Jovem Pan também não vai bancar as consequências legais daquilo que os lunáticos estão comentando durante a programação dela. Por mais que ela apoiasse e apoie até agora. Por mais que ela tenha ganhado dinheiro e ganha. Por mais que ela tenha se alimentado daquilo que ela acredita até agora. A gente sabe que quando aperta, eles não vão bancar. E sabem também que esses comentários que eles ficaram fazendo, esse monte de mentira que disseminaram, esse monte de conspiração, um monte de teoria da conspiração. Caio Coppola dizia que ficou comparando Covid com gente que se engasgava com comida, nas redes sociais dele no caso, mas esse é o tipo de comentário deles, de ir pra internet e dizer que a quantidade de gente que se engasga não sei o que, paralelo com a Covid. Esses são os comentaristas. A Jovem Pan não vai bancar e ela sabe que pode demorar a chegar 1º de janeiro de 2023. Mas esse dia vai chegar. E quando esse dia chegar e aquele outro candidato que eles ficaram tentando criar
1 milhão de teorias e tentar imputar crime e tentar colocar como se fosse chefe de quadrilha, né? Como se ele tivesse subindo morro de favela do lado de traficante, de bandido, quando na verdade o cara tava subindo com comunicador, com jornalista, com influenciador. Essa galera toda vai ter que pagar, vai ter que se justificar, porque tem mais do que isso. Não é só isso. Isso é o que tá por cima, isso é o que a gente consegue ver. Agora, o que tem em sigilo, seja lá de 100 ou 50 anos, vai ser colocado à mostra, vai ser colocado sol em cima disso e a gente vai enxergar todos os detalhes. Inclusive detalhes desses comentaristas que gritavam aos 4 cantos que eram isentos e que buscavam a liberdade para falar. A gente vai descobrir a ligação, esse cordão umbilical Jair Bolsonaro e esses influenciadores, comentaristas e jornalistas. A Jovem Pan não vai, porque ela quer continuar sendo uma emissora de TV de concessão pública. Ela vai ter que respeitar a lei que ela não respeitou até agora. Ela vai ter que na próxima eleição respeitar a lei eleitoral, que também ela não respeitou. Ela vai ter que aceitar que ela vai ter que agir exatamente como as outras emissoras. E não ficar jogando sujo. E não ficar criando sensacionalismo com política. Transformar a política num cercado de rinha, como a Jovem Pan fez. Um cercado de rinha com um mediador que tá com uma faca para arrancar a cabeça do outro que tá ali naquela rinha. É isso que a Jovem Pan fazia. E ela vai ter que se adequar à civilidade. Ela vai ter que se adequar ao normal. Ela não vai poder ficar sendo abertamente, como ela foi até agora, de extrema direita. Porque quando tem resultado da eleição, se tem um recado da sociedade sendo mandado. E a sociedade mandou um recado que não vai autorizar dessa maneira que ficou se passando no país como se fosse comum esse tipo de delírio, esse tipo de discurso violento, esse tipo de debate injusto, esse tipo de debate que é, na verdade, um debate feito só para propagar a mensagem daqueles que querem prejudicar a democracia. Porque é isso, a Jovem Pan foi utilizada por bolsonarista como o certificado de que passou na mídia é verdade. Aqui, ó, é a única que fala, é a única que mostra. Os comentaristas na Jovem Pan, até hoje, fiz um outro vídeo falando sobre isso, estão defendendo que Bolsonaro não reconheça o resultado das eleições. E quando você tem alguém falando isso num veículo de comunicação que tem uma quantidade de gente que escuta, seja pelo rádio ou que estejam assistindo na televisão, isso tem impacto. Nem o Bolsonaro teve coragem, logo ele, o imbrochável, teve coragem de vir a público falar qualquer coisa até agora. Seja vamos aceitar ou seja vamos recusar. Os eleitores do Bolsonaro ficaram jogados, foram deixados sozinhos para que surtem sozinhos, sem a voz do líder. Por isso que tá essa confusão, por isso que tem meia dúzia fechando estrada num canto, tem outra meia dúzia em silêncio, tem uma outra meia dúzia que tá se manifestando no Twitter, tem outra meia dúzia que tá fazendo vídeo triste. É por isso. A Jovem Pan vai demitir todo mundo que não respeitar, porque vai ter a conta chegando. Essa conta vai chegar. As denúncias vão aparecer, as provas vão começar a surgir. E ela também não quer destruir a imagem dela com o público de uma maneira que ela tenha uma ascensão astronômica no meio da extrema direita, e aí quando se revelar a verdade ela se destroça por inteiro. Ela vai tentar se manter. Tanto é que quando o TSE começou a apertar, os mediadores da Jovem Pan já começaram a fazer o veja bem, calma lá, não é bem assim, não fala isso, cuidado com o que você tá falando, não pode falar isso. Coisas que antes não existiam. Era livre. Falem o que vocês quiserem. Inclusive quando eles convidavam políticos para conversar e debater, eles falavam e faziam absurdos. Na Jovem Pan, um jornalista foi agredido. Na Jovem Pan.
um jornalista foi agredido? Por esse Augusto Nunes, que foi afastado e depois voltou. O mesmo veículo de comunicação que rega tanto na violência que dentro dele, dentro da empresa, Augusto Nunes agrediu um outro jornalista durante uma entrevista. Que bom que isso está acontecendo. Eu acho é pouco, eu acho que falta gente. Se a Jovem Pan quiser, eu posso mandar uma lista de gente que falta. De gente que falta roubando a frase só para ser debochado mesmo. A quantidade de comentarista que tá na hora de voltar para Cuba, né? Que gostam tanto de gritar isso, eu tenho pavor dessa frase, mas é só para doer. É só para fazer tocar na ferida. A quantidade de gente que tá vivendo nos Estados Unidos e que tá dando pitaco na política nacional e nem vive aqui, né? Também eu detesto esse discurso, detesto essa frase. Acho que não tem base nenhuma na realidade, como se quem vivesse fora não tivesse o direito de se manifestar. Mas já que eles usam tanto, eu uso contra, que é, de novo, para tocar na ferida. Falta gente para demitir ainda, hein? E vai ser demitido, porque a lista vai chegar. Eles vão começar a dizer, é assim que funciona agora. Ou vocês respeitam o que é lei, porque a gente não pode prejudicar a imagem da Jovem Pan, porque é uma concessão pública, ou vocês vão ter que se afastar. E eles vão reclamar de censura, eles vão reclamar de perseguição. Perseguição do próprio veículo de comunicação que abraçou vocês, que protegeu vocês, que deu microfone para vocês falarem todos esses absurdos, que deu microfone para alimentar esse sentimento de fascismo e de golpe na sociedade. Até agora. Agora eles se revoltaram contra, agora eles também fazem parte dos comunistas. Não, é porque vai doer no bolso. É porque corre risco de perder credibilidade da marca. Pode correr o risco de se perder e se destruir. E aí não tem como recuperar, né? É por isso. Mas eles vão alegar o que eles quiserem. Falta muito, faltam alguns ainda para limpar, para se transformar pelo menos num veículo decente. Ainda vai continuar imperdoável. Eu não vou esquecer o que a Jovem Pan permitiu que se fizesse. Eu espero que as pessoas também não esqueçam. A minha visão para a Jovem Pan é única e exclusivamente crítica. Eu preciso ver o que esses lunáticos estão falando, porque a gente precisa saber o que essa galera tá falando e propagando por aí. Mas por mim mesmo, demitia muito mais gente. Muito mais gente. Deixa nos comentários a tua opinião sobre essa situação. Tem outros 2 vídeos aqui na tela para você, caso você queira assistir. Não esquece de se inscrever. Até um próximo. Tchau.